Olá, vamos então dar continuidade falando hoje sobre a história do café e sua importância na alimentação humana. Bom, o café, a origem do café, acredito que seja na Etiópia, né? Há muitos mitos aí sobre a origem do café, como se dá o início do seu consumo pelos seres humanos, mas isso é tão cheio de mitos quanto a própria origem do vinho. Aliás, né, a própria palavra café vem de diversas raízes árabes, do turco, com essa palavra aqui, café, do árabe kavá, que originalmente as duas palavras, tanto a turca quanto o árabe, né, o turco também é o árabe, significavam vinho, né? E interessante é que o café torna-se o vinho dos muçulmanos, aos quais, na verdade, o consumo de vinho era proibido, né? Então, o cultivo desse arbusto, chamado de coffea arábica, selvagem, pode ter começado aí já no início do século VI, né, por volta do ano 500, embora a primeira referência escrita seja atribuída a um médico árabe do século X, né? Na realidade, a gente teve aí desde o início no mundo árabe defensores e opositores do café. Os defensores, eles comentavam que bebe-se café com o nome do Senhor nos lábios e fica-se acordado, ao passo que a pessoa que busca o devasso prazer em substâncias inebriantes negligencia o Senhor e fica bêbado. Então, obviamente, fazia-se um paralelo entre o consumo de café e o consumo de bebidas alcoólicas, né? Mas o que era interessante era que os opositores ao café no mundo árabe diziam que qualquer alteração do estado mental, né, era motivo para ser banido, porque os muçulmanos acreditavam que tinha que se estar no perfeito juízo mental, né? Bom, além disso, um outro motivo aí que se dá dos opositores do café no início, no mundo árabe, é que o café era consumido em locais públicos, né? E que esses locais públicos os governantes não viam com bons olhos porque promoviam aglomerações, né? Hoje a aglomeração, por conta da pandemia, tem um outro viés, mas na época essa aglomeração e o café estimulava o debate, o desenvolvimento de ideias, e para os governantes isso sempre foi algo a ser evitado, porque ali obviamente se discutiam, né, as decisões políticas tomadas pelo governo, e ali nascia-se sim uma oposição. Além disso, os cafés árabes, né, no mundo árabe, era também locais populares para se jogar, por exemplo, o xadrez e o gamão, né? E esses jogos, principalmente se houvessem apostas, eles eram proibidos pelas leis islâmicas, né? Então, de algum modo, né, esses locais eram contestados, mas houve tentativas aí de banir cafés públicos no mundo árabe, em Meca, na própria cidade do Cairo, né? Mas esses fechamentos dos cafés tinham vida curta, né? E aí a gente chega até um período por volta de 1500 em que ainda o café se restringia ao mundo árabe, tá? Bom, falando um pouco dessa introdução aí do café, o café é essa planta aqui, essa fruta, né? No começo, antes dele ser produzido ou consumido do modo que a gente consome hoje, uma espécie de infusão, né?
No início os bagos eram esmagados inteiros, ou então até formar uma pasta. Essa pasta era às vezes misturada com gordura, principalmente gordura de calda de carneiro, e aí depois essa fruta ela era feita uma infusão para uma espécie de tisana, né, que é uma bebida de ervas medicinais, que tinha essa denominação, né. Somente a partir do século XIII, 1200, é que os grãos foram limpos, torrados antes de infundi-los, né. Então é a partir do século XIII, né, que o café moderno foi inventado como nós os conhecemos, né. Acredite-se ainda que essa popularidade do café a partir do século XIII se dá a partir de uma seita religiosa conhecida como derviches, né, que os devotos aí eles ficavam cantando e dançando e girando até alcançar um estado de catalepsia, né, muito parecido com diversas seitas religiosas que nós temos hoje, que utilizam desses cânticos e danças para atingir um estado cataléptico, né? E aí o que é interessante é que a cafeína presente no café estendia o período pré-cataléptico, né? E, portanto, estendia o período de devoção. Então, esse é talvez mais um mito, né? Mas esse estado de alerta, que a gente falou antes aí, que estendia o período pré-cataléptico, né, se dá pela presença de um alcaloide purínico nos bagos de café, que é a cafeína, e aqui eu apresento a estrutura química, que é a trimetilxantina, né? Ela é um alcaloide rapidamente absorvido, cerca de 30 a 45 minutos essa droga é absorvida, né? E na maioria das vezes ela é benigna em indivíduos saudáveis, mas a gente sabe que a cafeína tem alguns efeitos cardiovasculares e neuroendócrinos. Muito se estuda a cafeína, muito se fala sobre o consumo da cafeína, às vezes em alguns indivíduos pode elevar o batimento cardíaco, pode inclusive elevar a pressão arterial, mas de modo geral, pelo que a gente sabe do consumo de café secular e etc., se relaciona o consumo de cafeína mais com efeitos benéficos do que propriamente danosos, né? Bom, a partir então desses locais públicos que o café era consumido no mundo árabe, os europeus que visitavam o mundo árabe perceberam, né, que desse hábito árabe. Então, em 1610, William Lithgow ele anota alguns detalhes a respeito do que ele presenciou em Constantinopla, né, em que os árabes homenageavam os seus convidados, e Lithgow foi um desses convidados, ele relata aqui, entre aspas, abre aspas, uma xícara de cofa feita de uma semente chamada de coava, de cor escura, que eles, os árabes, bebem tão quente quanto possível e evita que se sintam sonolentos, né? Então, a chegada do café à Europa marca o ponto de virada no consumo e a disseminação pelo mundo ocidental, né? Então, embora a partir de 1580 o café possa ter sido importado pelos italianos, muito provavelmente por venezianos ou genoveses, né, que eram os dois portos principais do comércio com o mundo árabe, foi num café público na cidade de Oxford, em 1650, que foi aberto esse primeiro café público levado por um judeu turco, né, que as pessoas então tiveram contato com essa nova bebida quente e estimulante, mas não inebriante, né? E o que é interessante é porque o café passa a ter um apelo interessante no mundo ocidental, porque são criados esses locais, e aqui a gente vê um dos primeiros cafés, e que permanece aberto até hoje,
na cidade de Oxford, na Inglaterra, datado aí do século XVII, esses cafés, esses locais públicos, era um local onde as pessoas então podiam se reunir, e aí aquele costume árabe vem para o mundo ocidental, em que as pessoas podiam ficar ali, e isso depois também se estende ao consumo de chá, né? E as pessoas podiam consumir café por um bom período, havia essa vida social, mas não havia o consumo de bebidas alcoólicas. Então, e isso é interessante porque nesses grandes cafés, nesses cafés que surgem no século XVII, no século XVIII, eles inclusive não vendiam bebidas alcoólicas, por conta de que a bebida alcoólica atraía pessoas bêbados e fanfarrões e brigas, né? Causando brigas, e já o café era algo mais, digamos, de uma classe mais economicamente mais favorecida, em que iam para lá para conversar, debater, até mesmo jogar cartas ou alguma outra coisa. Só que o amargor do café, né, causado muito pelas substâncias químicas ali presentes, a cafeína tem um sabor bem amargo, com a produção também nessa época em paralelo com o aumento da produção mundial e comércio mundial de açúcar, leva as pessoas a utilizarem o açúcar para mascarar o sabor amargo do café, né? Então hoje, quando a gente olha para as nossas cafeterias modernas, aí, como Starbucks, Café Nero e etc., nós vamos ver que parece que isso é um fenômeno moderno, né? Mas na verdade não o é. Esse é um fenômeno bem antigo, né? Por conta de que já naquela época já se tinha esses locais aí em que as pessoas iam para consumir essa bebida recém-chegada, né? Bom, a partir então da Inglaterra é que há o espalhamento dessas novas lojas, né? Esses novos estabelecimentos para se consumir café. Isso então chega a Marsella primeiro, na França, depois a Paris, e a Viena, que é conhecida a cidade como mãe dos cafés, né? Mas o que é interessante é que até 1720, século XVIII, o comércio mundial ainda se encontra na mão dos árabes, né, que são excelentes comerciantes. Mas os holandeses, assim como fizeram com o açúcar, logo querem também começar a ter uma fatia desse lucro do mercado mundial de café. E aí descobrem que o café poderia ser cultivado, a planta poderia ser cultivada em seus territórios em Java e no Sri Lanka, antigamente chamado de Ceilão. E aí é a partir daí que também Espanha e Portugal, vendo o exemplo holandês e o aumento do consumo de café, e o café até hoje é uma commodity bem cara no mercado mundial, esse cultivo de café se espalha pelo Brasil, pela Colômbia e Costa Rica, principalmente hoje são grandes países produtores de café. Bom, a história do Brasil e a história do café também, assim como do açúcar, estão extremamente relacionados com a escravidão e com a formação do povo brasileiro, né? Acredita-se que o café tenha surgido no Brasil vindo da Guiana, trazido primeiro para o cultivo aqui na região do Pará, por Francisco de Melo Palheta, em 1727. Então, a cana-de-açúcar chegou aqui muito antes. Mas até o final do século XIX, a economia cafeeira, né, estava muito relacionada à escravidão e se situava praticamente na região norte do país, né? Mas, no final do século XIX,
com o fim da escravidão e o esgotamento do solo e também flutuações da economia mundial, fazem com que o café saia da região norte e venha para a região sudeste, especificamente para as terras paulistas, né? E aí é interessante porque com o fim da mão de obra escrava, chegam ao país imigrantes europeus. E aí a chegada dos imigrantes europeus em São Paulo e já trazendo técnicas mais modernas de cultura do café, isso no início do século XX promove a formação de uma elite paulista, também chamada de barões do café. Esses barões do café acabam dominando a política nacional. Existia na época a chamada economia do café com leite, em que havia uma alternância de poder, tudo isso combinado entre os barões do leite e os barões do café, que ficou conhecido no Brasil como a política do café com leite, né? E a alternância entre Minas e São Paulo no poder, né? No entanto, flutuações de mercado, isso nós temos no Brasil e em São Paulo, principalmente, a Revolução de 1930, tudo ligado à economia do café, né? E hoje o Brasil é o maior exportador no mercado mundial e ocupa a segunda posição entre os países consumidores da bebida. Nós respondemos hoje por 1/3 da produção mundial de café. Então vejam o quanto a história do café está relacionado com o nosso mundo moderno. E aqui eu vou trazer para vocês uma curiosidade extremamente grande a respeito da história do café, como a história da ciência se mescla com a história de alimentos, né? Robert Hooke, que é um cientista inglês, foi um dos fundadores da Royal Society, ou da Sociedade Real Inglesa, né? Então, num determinado dia, Hooke, Christopher Wren e Edmund Halley estavam num café discutindo algumas questões científicas. E, como de praxe, lubrificados aí pelos efeitos da cafeína, o Halley, que ficou conhecido como um dos descobridores do cometa Halley, né, perguntou a si mesmo em voz alta se as formas elípticas das órbitas planetárias eram consistentes com uma força gravitacional que diminuía com o inverso do quadrado da distância. Bom, e fez, inclusive, propôs uma aposta, tanto a Hooke quanto a Wren, que se eles pudessem demonstrar isso, e quem viesse a demonstrar isso, ele daria um prêmio em dinheiro e publicaria esse tratado dessa provação, né, matemática de que de fato a gravidade estava relacionada com o inverso do quadrado da distância entre os corpos aí, né, no caso os corpos celestes. Bom, Hooke disse, não, isso aí o Hooke era um fanfarrão, né, é tido como um grande polêmico, né, e disse, não, isso aí eu já demonstrei, isso aí é isso mesmo. Então, aí o Halley disse, não, mas então me prova, né? Me traz as provas por escrito. E o Hooke nunca fez isso. Bom, numa conversa com Newton, o Halley fez a mesma pergunta, né? E o Newton também disse que também já havia demonstrado isso. Só que Newton era um cara mais obstinado, mais estudioso, né? E ele então se dedica a provar matematicamente de que aquilo que ele havia dito a Halley era de fato verdadeiro, né? Bom, e isso culmina com Newton publicando em 1687 a sua grande obra, talvez, chamada de Principia, né, que são
os princípios matemáticos da filosofia natural. E aí, nesse livro, surge a lei da gravitação de Newton com a constante gravitacional, e onde a força de atração entre os corpos tem essa constante gravitacional, ela é proporcional ao produto das massas e inversamente ao quadrado da distância. Então, após a publicação desse livro de Newton, o Hooke então quis assumir a paternidade, dizendo, não, isso eu já havia dito a Newton, inclusive tentou demonstrar com cartas trocadas com Newton, né? Mas o fato é que isso acabou gerando um grande debate, né, científico, travado também nos cafés públicos da Inglaterra, né? Então vejo que a provocação surge num café e a paternidade, digamos, dada da lei da gravitação a Newton, né, também se dá após um debate em cafés, né? Hoje, os cafés perderam muito da importância quando comparado com esses precedentes históricos aí. A gente tem também a Revolução Francesa sendo tramada e nos cafés parisienses, cabeças foram guilhotinadas após debates e discussões travadas em cafés parisienses durante a época do terror da Revolução Francesa, mas o fato é que os cafés ainda hoje, né, guardam essa aura de serem locais onde se vai para bater um papo, fazer discussões filosóficas, científicas, né? E aqui eu coloco a famosa esquina do Ponto Chique, né? Que é uma esquina da rua Felipe Schmidt com a rua Trajano, em Florianópolis, que durante muito tempo foi também chamado de Senadinho, ou a esquina democrática, em que aqui tinha algumas mesas que as pessoas jogavam tabuleiros, em Florianópolis principalmente jogos de dama, né? Hoje essas mesas estão deslocadas mais lá para frente da catedral, mais ao lado ali, mais próximo da Praça 15. O fato é que esses cafés, pontos de encontro, ainda são pontos de encontro onde nós vamos, né, para nos divertir, relaxar, né, sempre lubrificados pelos efeitos estimulantes da cafeína tão presente nessa infusão. Tá certo? Ficamos por aqui e até o próximo bloco.